E aí pessoal, beleza? Vocês pediram e o quadro Assistência Técnica aqui do canal voltou. A gente já tinha feito 3 vídeos antes aqui no canal, numa sequência de vídeos que a gente começou do zero, abrindo uma assistência técnica e agora prestando serviços. Se você também quiser criar uma assistência técnica, prestar esse serviço na sua região, não deixa de entrar no grupo do Telegram, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, e lá no grupo do Telegram você pode compartilhar com a gente, tirar dúvidas e ter uma comunidade que vai te apoiar nesse caminho. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, que no Instagram também eu posto dicas, tanto de tecnologia em geral, muito sobre notebooks, mas também coisas da assistência, de vez em quando aparece. Recentemente mesmo, eu postei lá no Instagram que eu tinha prestado um serviço aqui para alguém do condomínio, que era uma coisa muito simples. Foi assim, a pessoa estava configurando errado uma fonte para carregar um notebook. Estava colocando na tensão de 24 volts, quase queimando o notebook, sendo que o certo era 19,5, se não me engano. Aí eu expliquei para a pessoa que era para voltar lá para 19, ela ligou e o notebook funcionou, não estava funcionando antes. E aí a pessoa perguntou quanto que eu queria cobrar, nesse caso eu até falei para a pessoa que não, eu não ia cobrar nada porque foi uma coisa muito rápida, muito simples, mas até um pouco isso que eu vou falar nesse vídeo, porque numa jornada da gente criar uma assistência técnica, a gente vai ter uma lista de preços, de serviços que a gente presta, do que a gente consegue fazer com o notebook. Você não precisa também oferecer tudo. Se você não sabe fazer reparo de placa-mãe bem específico, troca de componentes, solda lá, igual eu mesmo não sei fazer isso, eu não vou prestar esse tipo de serviço na minha assistência. Eu vou prestar os serviços que eu tenho e vou ter uma lista de preços. O que não for esse tipo de coisa, eu vou recusar. Até hoje nunca precisei recusar nenhum, porque a maioria das pessoas precisa de coisa básica, formatação, colocar SSD, trocar a memória RAM, aumentar o armazenamento, trocar a tela, mas até nessa parte dessa jornada do que você vai prestar de serviço aí para o seu cliente, eu tenho um e-book gratuito, pessoal. Esse é gratuito mesmo, que você pode pegar, que vai estar na descrição aqui do vídeo, que é justamente falando sobre todos os reparos e upgrades em notebooks. E você pode usar como referência para o que você vai prestar na sua assistência técnica. Então pega esse e-book aqui na descrição, que ele vai ser muito útil aí na sua jornada. Você pode consultar ele sempre que você precisar. Mas voltando no assunto que eu estava, igual eu prestei o serviço aqui para a pessoa do meu condomínio e não cobrei nada, é muito normal a gente ter a nossa tabela de preço, mas às vezes não cobrar. Isso é perfeitamente aceitável até para você ganhar experiência. Então, se você no início não tem muito cliente, começa oferecendo para os amigos e familiares para fazer de graça para eles. Você vai aprender nesse processo, vai construir a sua experiência e futuramente vai poder cobrar para poder fazer esse serviço para outras pessoas. É o jeito que eu mesmo comecei aqui no canal e é o que aconteceu nesse vídeo agora. Aconteceu de uma pessoa, amigo do meu irmão, que estava querendo comprar um notebook e eu ajudei ele na compra, e é uma coisa que eu vou falar em sequência para vocês sobre essa questão de ajudar na compra, que é uma coisa que é muito importante para quem quer entrar nesse mundo também e dominar a questão de notebooks e informática em geral. O Caio, quis comprar esse notebook aqui e no final ele falou, não, esse notebook atende, mas eu vou precisar de mais memória RAM. A gente chegou a essa conclusão. E aí ele não estava confortável em fazer isso, de ele mesmo instalar a memória RAM, ele nunca mexeu com o computador e pediu para eu fazer isso e acabei fazendo sem cobrar nada. Então ele enviou o notebook aqui para casa e aí hoje eu vou mostrar para vocês aqui esse procedimento, que é colocar mais memória RAM. Também vou falando como que eu faço isso e algumas dicas aí ao longo do caminho, comentários adicionais. Então vamos aqui para o notebook que a gente vai fazer esse processo. Bom, eu também comecei a usar esse kit de ferramentas elétrico aqui da Aromax, e está me ajudando bastante a abrir os notebooks com mais eficiência. Eu comprei ele no AliExpress, não foi taxado, veio super rápido e eu vou deixar um link aí na descrição aqui do vídeo. Nesse kit que vem lá do AliExpress já vem com vários bits também para abrir notebook. E é claro, a gente sempre escolhe o bit certo. Você viu que eu já ia abrir o notebook com esse bit maior aqui e eu vi que tinha o risco de espanar a cabeça do parafuso. Então eu peguei um bit de chave Phillips menor e pronto, estou aqui removendo o parafuso. A gente sempre desconecta o notebook da tomada, desliga ele completamente e assim que a gente abrir, a primeira coisa que a gente faz é tirar a bateria dele. Ainda mais se tratando aqui de um notebook de cliente, é bom a gente ter todos os cuidados, inclusive para não riscar o notebook, não espanar a cabeça de nenhum parafuso, isso tudo é muito importante. Esse aqui é só um padzinho que ele é magnético, então eu uso também para marcar a posição dos parafusos que eu tirei, que eu sempre gosto de voltar eles na mesma posição que eles estavam. Porque às vezes tem um parafuso que é um pouco diferente do outro, e aí já evita qualquer problema. E aí, pessoal, o que eu ia falar para vocês sobre a questão de comprar um notebook é o seguinte: muita gente vai procurar você como referência, assistência técnica, ou mesmo seus amigos vão te procurar
porque você tem um conhecimento sobre informática, sobre notebook, sobre computadores, e vão querer recomendações do que comprar. Recomendação de como comprar notebook é um negócio muito difícil, porque existem muitos modelos, existem muitas marcas, cada um tem uma experiência diferente, então para recomendar isso da forma correta, é muito trabalhoso mesmo. Só que nisso você não vai estar perdido, porque aqui no canal eu vou vir com mais conteúdo em relação a como comprar notebook. Eu já tenho muitas reviews, muito comparativos, mas eu estou trabalhando num curso que vai ficar muito bacana e que vai ajudar todo o processo de escolha de notebook ideal para uma pessoa, de acordo com as necessidades, e mais importante ainda, como conseguir um preço excelente. Esse curso vai ser tão útil que eu falo que, assim, eu me sinto até bem confortável em vender esse curso, né? Porque eu sei que ele vai trazer um resultado muito grande. São práticas muito boas que ajudam muito a economizar na hora da compra. E é fundamental, assim, você saber comprar o equipamento certo já te poupa grande parte do trabalho aí, porque na compra você já pode economizar muito dinheiro, se você comprar a coisa certa, comprar o que a pessoa precisa. Então fique ligado aqui no canal, porque daqui a pouco vai vir esse conteúdo aí de compra de notebook, um guia completo de compra e economizar bastante também nesse processo. Aqui tá a tampa do notebook. E é aqui que a gente vai mexer hoje. Ele já veio, ó, com 2 pentes de memória RAM, DDR4, a gente já pesquisou e eu já passei para ele, além de qual que era o notebook que ele ia comprar, eu vi direitinho qual que era a necessidade dele, a gente aplicou todo o método de como economizar e achar o notebook ideal, depois a gente usou o método que eu ensino aqui no canal, aí eu já tenho o vídeo, eu vou deixar também aqui na descrição, na verdade no final desse vídeo eu coloco o vídeo lá de como escolher a memória RAM certa para o notebook, e aí eu também escolhi uma memória RAM certa para ele. E tem vídeo no canal que ensina esse processo todo de instalação. Antes da gente começar a mexer aqui, ó, para a gente não ter problema nenhum, vamos desconectar nesse ponto aqui, ó, a bateria. Então, desconectando a bateria, a gente fica seguro que não tem nada eletrizado para poder queimar, dar algum problema. E agora o que a gente vai fazer é tirar um dos pentes de RAM. Ele já veio com 2 de 4, então eu vou tirar um dos pentes de 4 GB e vou colocar um pente de 16. Tem problema ficar um pente de 4 e um de 16? Não tem. Então vai ficar com 20 GB, um de 4 e um de 16. Para jogos não seria o ideal, seria melhor tipo 2 de 8, porque teria mais memória RAM em Dual Channel para jogos, mas esse notebook o foco dele não é esse, é para trabalho, tipo abrir várias coisas do Chrome, então se abrir várias coisas do Chrome nesse pente ou no outro, ele não vai sentir diferença, então para esse caso não tem problema nenhum. Agora aqui a gente vai encaixar a RAM e abaixar até ouvir o clique. Bom, eu vou mandar para ele essa memória RAM. E também no caso, eu não sei se ele vai ter o que fazer com essa memória RAM, né? Eu posso oferecer para comprar ela também mais barato, às vezes ele tem interesse. Eu também não vou pagar muito, porque é uma memória RAM já, entre aspas, usada e que não sei quando que eu vou ter um uso para ela. Não acho que numa assistência técnica, ainda mais uma assistência pequena, a gente precisa ficar tendo estoque de coisas, né? Então sobrou uma RAM aqui, conseguir um preço bom, mantém para se um dia precisar, mas não é o foco nosso ter estoque. Hoje em dia é muito fácil comprar as coisas no Mercado Livre, né, gente? Então, assim, Mercado Livre, AliExpress, a internet como todo é muito fácil. Vale mais a pena, quando a gente precisa de uma peça, pedir já na hora, não precisa ter em casa. Eu não acho legal isso da assistência de ficar tentando faturar em cima da venda do componente. Tipo assim, pode fazer isso se você crescer, tiver estoque e tal, mas é um negócio meio perigoso e você perde um pouco da confiança da pessoa. Então, eu acho que no início vale mais a pena você cobrar pelo seu serviço do que ficar tentando ganhar em cima de peça. Quem quiser ver tudo sobre o que você pode fazer de upgrade, melhoria dentro de um notebook, não deixa de conferir o e-book gratuito na descrição aqui, que tem muita informação útil, pega lá que vale a pena. Esse notebook mesmo eu já estou vendo que teria como a gente trocar esse SSD aqui M.2 por um maior e teria também como a gente adicionar um outro SSD M.2 NVMe aqui. Então teria como fazer esse upgrade e claro, memória RAM, tem várias outras coisas que dá para fazer aqui. Então confere lá no e-book. Às vezes, o que a gente mais pode ajudar alguém é em comprar o equipamento correto. Porque se a pessoa compra uma coisa que ela não precisa, se ela compra numa loja que está um pouco mais caro, se ela não pesquisa a questão dos preços, não sabe os métodos para encontrar, é muito fácil a pessoa gastar 500, R$1.000 a mais, às vezes, no notebook do que é o preço realmente dele ou do que ela precisava. Às vezes a pessoa precisa de um notebook para usar só a internet, bem o básico, vai lá e pega um i7 com placa de vídeo dedicada, assim, coisa totalmente desnecessária. Então entender esse tipo de coisa, e claro, tem muito mais nuances do que isso, né? Não é só a questão de processador e placa de vídeo, tem muito mais coisa na hora de comprar um notebook,
mas que é uma coisa que a gente pode ser de muita ajuda. E fazendo isso, você também já ganha a pessoa, né? Muitas vezes não é só comprar um notebook, às vezes a pessoa consegue economizar muito se compra um notebook sem Windows e depois você instala o Windows para ela. E aí você pode cobrar um pouquinho para essa instalação. Às vezes o notebook ia sair R$500 mais caro com o Windows, você cobra 300 e consegue instalar por 50. Você pode ser até honesto com a pessoa que vai ter essa economia e deixar ela decidir se ela prefere assim. Então, tem várias formas que com conhecimento você pode agregar seu valor aí também no serviço. Sempre aqui no canal também, outra coisa que eu discuto é muita ética no que a gente faz, né? Então, quando a gente vai lidar com o notebook do cliente, a gente ser muito honesto sobre o que a gente vai fazer, sobre o que vai custar. Aqui no caso dele, tem uma memória RAM que vai sobrar, eu vou perguntar para ele qual que é o destino que ele quer dar para essa memória RAM. A gente sempre vai colocar a peça que a gente combinou, né? Tem que ser, porque senão a gente mancha o nome muito fácil. E aí manchar o seu nome realmente acaba com você, não vai valer a pena de forma alguma. Depois que a gente troca a memória RAM, né, é só ligar o notebook, mas vocês podem perceber que eu estou ligando e ele está preto, ficou preto um tempão. Não é normal ele ficar preto esse tempo todo, mas é quando a gente liga o notebook a primeira vez, depois de substituir um pente de memória RAM, é muito normal isso. Olha, ele até fala, o total de memória do sistema mudou, você quer continuar ou entrar na BIOS? Aqui a gente só clica continuar. Mas é normal, a primeira vez que você instala mais memória RAM, o notebook tem que rodar ali na BIOS um reconhecimento dessa memória RAM. E ele está fazendo isso agora e está demorando mais para ligar só na primeira vez. Então a gente também liga aqui, usa o programa lá CPU-Z para verificar que a memória RAM foi realmente instalada. E o passo final que a gente vai fazer é rodar o teste MemTest 86 nesse notebook aqui. Nesse pendrive aqui já tem o MemTest 86, mas qualquer coisa você só entra lá e baixa. É um programa gratuito que você roda na BIOS. Então eu vou desligar aqui o notebook, clicar, F12, entrou no boot, agora sim eu estou com o pendrive que tem o MemTest 86. Aí eu vou aqui nessa opção de UEFI Kingston Data Traveler, que é o que tem o MemTest 86 instalado. Vamos clicar em Enter aqui. E agora é só deixar rolar que ele vai fazer um teste da memória RAM. E aí esse teste da memória RAM tem um vídeo que eu falo só dele, mas basicamente eu gosto de fazer depois de instalar a memória RAM em um novo sistema para garantir que está compatível. Se ele passar no teste, significa que não tem problema nenhum na memória RAM e a gente pode manter. Se ele não passar, que tiver algum problema, é bom a gente trocar a memória RAM e devolver, porque pode ser que no futuro a gente venha a ter problema de incompatibilidade, tela azul, coisas com a memória RAM que a gente não quer ter. Então normalmente eu uso o período de 7 dias e se não passar no teste, eu vou lá e troco para não ter dor de cabeça no futuro. Não é uma coisa que a garantia vai cobrir, porque é muito de compatibilidade de RAM com o notebook, não é um problema em si da RAM, mas se não passa no teste é uma coisa ruim aí pro notebook em si. Aí ele está começando a rodar, demora um pouquinho, né? Eu falei isso tudo e ele estava começando ainda. Ele demora bastante tempo, às vezes demora tipo umas 8 horas e tal. Então eu deixo rodando aí e vou fazer outra coisa, depois eu vejo o resultado. Bom, pessoal, então eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam do formato desse vídeo, de eu contando como é que é a rotina da assistência técnica aqui, hoje fazendo um serviço gratuitamente, mas o próximo espero que seja pago, mas aí trazer também os próximos serviços que eu vou fazendo, compartilhando com você e compartilhando as dicas. Futuramente também eu pretendo expandir a minha assistência técnica para atrair clientes por meio da internet também, do tráfego pago. É uma coisa que pediram nos vídeos anteriores e que eu pretendo trazer aqui no canal. Então a gente vai construindo essa sequência e na próxima eu te vejo aqui de novo. Um abraço e até mais. Valeu!